Queremos falar nessa noite sobre o tema 6 evidências de que temos uma nova vida. 6 evidências de que temos uma nova vida. Abra a sua Bíblia na Carta aos Romanos. Carta aos Romanos, capítulo de número 12. Carta aos Romanos, capítulo de número 12. Capítulo 12. Capítulo 12, versículos 1 e 2. É um texto muito conhecido, né? A gente acaba memorizando ele. E eu acredito que seja muito importante meditarmos sobre este tema. Romanos 12, 1 e 2. Vamos ler. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, nós estamos neste momento, te apresentamos esse texto que fora lido, te apresento também a minha vida, que neste momento irei ministrar, meu Deus, a tua palavra, me guia, me ajude. Te apresento também aqueles que irão ouvir, os que estão aqui nessa noite, aqueles que irão ouvir também esta transmissão, que o Senhor possa estar os capacitando e os fazendo entender essa mensagem, essa tão grande lição que iremos aprender nessa noite. No teu nome santo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, para cada comportamento existe uma causa, um motivo ou uma evidência. Algumas coisas acontecem na nossa vida e estas coisas evidenciam outras coisas. Por exemplo, o fato de eu estar hoje de casaco e muitos aqui estarem de casaco, possivelmente é porque estamos com frio. Ou então porque, no mínimo, a temperatura está baixa. Então, por isso, nós estamos utilizando casaco. Quando nós observamos na rua alguém com um carro muito famoso, como uma Ferrari ou uma BMW, nós imaginamos que essa pessoa tem uma certa condição financeira. Porque em determinadas ocasiões ou em determinados momentos, nós acabamos observando estas causas que evidenciam outras coisas. Existem certas coisas que podem evidenciar outras. Quando nós observamos alguém com um semblante triste, imaginamos que por trás daquele semblante triste tenha acontecido alguma tragédia ou algo do tipo. De fato, meus irmãos, de modo que os nossos gestos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, de certa forma, evidenciam quem somos ou aquilo que queremos fazer. Por isso, eu acho que seja, na verdade, acredito que seja interessante nós pensarmos acerca disso e falarmos acerca disso, de coisas que evidenciam outras. E baseado justamente nisso, nessa noite nós queremos falar sobre 6 evidências de que temos uma nova vida. 6 evidências de que temos uma nova vida. Eu peço para que os irmãos permaneçam com sua Bíblia aberta, e nós iremos utilizar bastante ela. A primeira evidência de que nós podemos observar nesse texto, de que temos uma nova vida, é que nós entregamos o nosso corpo a Deus. No versículo 1, Paulo diz aos crentes o seguinte: portanto, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço que vocês apresentem o corpo. Quando observamos esse livro de Romanos em uma visão panorâmica, nós podemos observar que dos capítulos 1 até o capítulo 11, Paulo ele parece fazer mais uma exposição acerca daquilo que ele está tentando tratar. E quando observamos do capítulo 12 até o capítulo 16, observamos um teor mais exortativo, exposição e exortação. Nós poderíamos também dizer que do capítulo 1 até o capítulo 11, nós observamos doutrina, e do capítulo 12 até o 16, nós observamos prática. De certa forma, parece que, neste sentido, Paulo está querendo nos ensinar acerca de ortodoxia e de ortopraxia.
uma maneira que você deve ter teologicamente nos seus pensamentos e sua doutrina, mas também no seu modo de viver. Nós precisamos ter essa preocupação quanto à doutrina, quanto àquilo que nós pensamos, quanto àquilo que está inserido na nossa mente, mas também quanto àquilo que nós vivemos. Quando levamos em consideração, então, deste capítulo 1, desse versículo 1, do capítulo 12 até o capítulo 16, Paulo começando a falar sobre práticas, não é diferente. Porque aqui ele continua a falar acerca dessas práticas, ou ele inicia falando sobre práticas. E, de certa forma, o cristão precisa praticar. Ele precisa ter um entendimento e precisa ter a doutrina na sua mentalidade, obviamente, mas também precisa praticar. Paulo ele vai falar sobre práticas importantes na nossa vida. E quando observamos a primeira palavra deste texto, em algumas traduções aparece como rogo-vos, né? Rogo-vos. No original, a palavra é parácalo, que tem pelo menos a possibilidade de ter 3 significados. Primeiro, rogo. Segundo, exorto. E terceiro, peço. Observe só que essas 3 palavras diz respeito a práticas. Paulo ele está justamente falando que, a partir deste momento, tem coisas que nós precisamos praticar. E com isso fica evidente que Paulo ele vai começar a falar sobre ortopraxia, sobre coisas que nós precisamos fazer, sobre atitudes que nós devemos ter. E ele fala, a primeira exortação é justamente para que os fiéis apresentem o seu corpo a Deus. Apresentem o seu corpo a Deus. Paulo ele adota aqui uma linguagem comum do Antigo Testamento, que é esse apresentar ou oferecer. No Antigo Testamento, quando os fiéis eles ofereciam algo a Deus, nesse sentido de sacrifício, eles não poderiam tomar de volta. Eles davam apenas uma vez. Era uma via de mão única. Ia, mas não poderia voltar. Foi, mas não pode mais voltar. No Antigo Testamento, eram oferecidos animais e primícias do campo. Já aqui, Paulo fala sobre oferecer o corpo. Ora, se existe uma exortação sobre oferecer o corpo a Deus, todavia, o corpo é tido como importante. Se Paulo está falando sobre oferecer o corpo, então o corpo é importante. Porque há uma ideia errônea de que somente a alma deve ser preservada e o corpo não. Quando, na verdade, o próprio apóstolo Paulo está aqui falando sobre a importância do corpo. Se o corpo não fosse importante, o apóstolo Paulo não falaria para oferecer a Deus o corpo. Meus irmãos, existe uma frase de um autor que é desconhecido, mas ela é frequentemente atribuída a Confúcio, dizendo o seguinte. Ela diz o seguinte, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. E isso me faz entender que não tem como afirmar que nós temos uma nova vida se vivemos uma ortodoxia, mas não vivemos uma ortopraxia, ao ponto de oferecer ao nosso Deus o nosso corpo em valor do serviço para o seu reino. Não tem como nós afirmarmos sermos cristãos se nós dizemos ser, mas não vivemos como dizemos ser. Nós precisamos ser cristãos ortodoxos e termos doutrina, termos base, sim, mas devemos viver aquilo na qual nós acreditamos. Devemos viver aquilo na qual nós acreditamos. E sobre isso, a primeira atitude, a primeira exortação que o apóstolo Paulo fala é sobre entregar o vosso corpo. E o nosso corpo deve ser entregue a Deus para o serviço do reino dele. O nosso corpo é importante para Deus, meus irmãos. Paulo, ele nos exorta a oferecê-lo a Deus. E nisto eu pergunto aos irmãos, para quem você tem oferecido o seu corpo? Para quem você tem oferecido o seu corpo? Será se o nosso corpo tem sido entregue genuinamente para Deus? Quanto o seu corpo tem se desgastado no serviço do reino de Deus? Eu acho incrível a disposição de muita gente para com o seu corpo. Muitas pessoas têm a disposição de acordar cedinho e fazer uma correria, uma corrida, uma caminhada. Muita gente tem disposição com o seu corpo para ir para a academia, passar 1, 2, 3 horas malhando. Muita gente tem disposição para jogar bola com o seu corpo.
E muitas pessoas têm disponibilidade para fazer diversas outras atividades com o seu corpo. E está tudo bem, está errado não, está mais que certo. Tem que cuidar do seu corpo mesmo. Tem que jogar bola, tem que cuidar do seu corpo, fazer academia. Tem que cuidar do corpo, tem que cuidar da sua saúde. Isso é verdade. Mas o que nós não podemos fazer é utilizar o nosso corpo demais para isso e não utilizar de maneira nenhuma para o serviço do reino de Deus. E é justamente isso que acontece em muitas das ocasiões. Porque pessoas utilizam o seu corpo para diversas atividades, mas não utilizam o seu corpo para a adoração do nome do Senhor e para o serviço do seu reino. As mesmas pessoas que praticam essas inúmeras atividades não têm coragem de oferecer o seu corpo a Deus para entregar um folheto na rua no evangelismo. Essas mesmas pessoas que oferecem o seu corpo para diversas atividades não têm coragem, não disponibilizam o seu corpo para ficar um dia na cantina da igreja, para ajudar na cozinha, para entregar uma comida para o necessitado. Essa mesma pessoa que utiliza o seu corpo para fazer diversas atividades não tem a coragem de ajudar nas preparações da ceia. Não tem disponibilidade para trocar um instrumento na igreja. Não tem disponibilidade para utilizar o seu corpo para nada no que diz respeito ao serviço do reino. Eu já ouvi diversas pregações de pseudos pregadores que dizem que Deus só quer o coração. Ah, mas Deus só quer o coração. Isso é uma falácia, isso é mentira. Se fosse assim, o salmista não teria dito: bendiz a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo, todo o nosso ser, todos os nossos membros, as minhas mãos devem servir para o serviço do reino do Senhor. Os meus pés devem servir para o serviço do reino do Senhor. Todo o meu corpo, todo o meu ser deve servir para a honra e glória do nome do Senhor. O meu corpo, o seu corpo, o nosso corpo deve ser entregue a Deus. Ele pediu isso. O apóstolo Paulo exigiu isso, exortou isso. E se ele falou isso é porque o nosso corpo, ele é importante. Sem contar que o nosso corpo, ele é templo de Deus e morada do Espírito Santo. Se o nosso corpo é templo de Deus e morada do Espírito Santo, obviamente que ele é importante. Então, meus irmãos, essa é a primeira evidência de que nós temos uma nova vida. É que entregamos o nosso corpo a Deus. A segunda evidência é que não oferecemos o nosso corpo de qualquer forma. A segunda evidência de que temos uma nova vida é que não oferecemos o nosso corpo a Deus de qualquer forma. Paulo, ele destaca que o nosso corpo, ou o corpo, deveria ser apresentado como um sacrifício vivo, santo e agradável. Antes do sacrifício de Cristo, a ordem era que alguém fosse sacrificado no lugar de outrem. Por exemplo, os animais eram sacrificados para que o pecado fosse acobertado. Existia o sacrifício de alguém para tirar a culpa de outro, mas aqui não. Paulo, ele fala sobre um sacrifício pessoal, um sacrifício que você deve fazer por você mesmo, mas para a glória do nome dele. E quando observamos isso, essas questões, nós podemos identificar que agora não há alguém para, de certa forma, ficar no meio. Mas o véu do templo se rasgou de alto a baixo e agora nós temos livre acesso para entregar o nosso sacrifício a Deus. O nosso sacrifício a Deus pode ser entregue agora. E não precisamos mais de mediador. Na verdade, nós temos um mediador, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso mediador. Mas Ele está aqui nessa noite. E se Ele está aqui nessa noite, está a te ouvir. E está a receber o teu sacrifício, ou a tua adoração, a tua oferta. No judaísmo antigo, esse termo sacrifício, ele era utilizado também no sentido figurado e dizia respeito a uma vida devota de adoração. Então, fica evidente para os ouvintes daquela época que Paulo ele está falando sobre um sacrifício contínuo, uma vida contínua. Quando falamos sobre sacrifício vivo, precisamos entender que os sacrifícios no Antigo Testamento necessitariam de morte. Alguém morria em lugar de outro. Mas aqui não, ele fala sobre um sacrifício vivo. O que significa esse sacrifício vivo? É porque vivo, estou vivo. E o meu sacrifício estando eu vivo, continuamente eu devo entregar a minha oferta a Deus.
Continuamente devo entregar a minha vida a Deus. Ao invés de corpos queimados no altar, o sacrifício agora é vivo. Isso diz respeito a uma entrega diária dos nossos membros para fazer a vontade de Deus. O corpo, ele também deve ser entregue como sacrifício santo. Mas aí eu pergunto a você, como entregar um sacrifício santo se o pecado nos tornou depravados? Será se conseguiríamos entregar um sacrifício santo se temos manchas e defeitos atribuídos pelo pecado? Lógico que não, né? Não poderíamos entregar um sacrifício santo se somos depravados. Mas, através do sacrifício de Cristo, fomos lavados. Através do sacrifício de Cristo, a santificação está disponível por intermédio do Espírito Santo. E ele influencia a cada um para a santificação. O sacrifício também deveria ser agradável. O termo agradável diz respeito a uma aceitação. O sacrifício deveria ser aceitável. Aceitável aos olhos de Deus. E para que ele seja aceitável aos olhos de Deus, ele deve ser entregue com toda sinceridade e voluntariedade. Que estejamos conscientes, meus irmãos, que o nosso corpo ele não deve ser entregue de qualquer jeito. Nosso corpo ele não pode ser entregue de qualquer jeito. Pois se for assim, Deus não aceita o sacrifício. E tem muito sacrifício que Deus não aceita. Devemos oferecer o nosso corpo a Deus como um sacrifício vivo. É rotineiro, é contínuo. Nossa vida deve estar sempre, continuamente, oferecida a Deus para o serviço do mesmo, para o serviço do seu reino. Nosso sacrifício não é mais como no Antigo Testamento, que necessita da morte de outrem, mas o ato contínuo de morrer para o mundo e viver para Cristo. Hoje nós vivemos um ato contínuo de oferta a Deus, como morrer para o mundo e viver para Cristo. Todos os dias mortificamos a nossa carne e vivificamos o nosso espírito através da palavra de Deus e por intermédio do Espírito Santo que nos santifica. O nosso sacrifício não necessita mais da morte de animais, mas da morte do nosso próprio eu. O nosso próprio eu precisa ser mortificado para que a santificação, por intermédio do Espírito Santo, possa fluir em nossas vidas. Todos nós continuamente, devem colocar à disposição o seu corpo para o serviço do reino de Deus. O nosso sacrifício deve ser vivo, pois nessa maneira nós devemos viver em uma entrega de adoração ao nosso Senhor. Assim também, o nosso sacrifício, ele não apenas deve ser vivo, mas ele deve ser santo. É antagônico ou contraditório afirmar que somos cristãos e não viver uma vida de santificação. É muito antagônico e contraditório afirmarmos ser cristãos e não vivermos uma vida de santificação. É incrível como, a cada dia que passa, muitos jovens cristãos parecem não se preocupar mais em pecar ou não. O pecado parece estar tão normal na vida de inúmeros jovens que se dizem cristãos. Eles pecam, e na sua consciência não vem mais nenhum peso de que aquilo é errado, de que aquilo fere os seus princípios e de que aquilo, de certa forma, não agrada a Deus. Ele peca deliberadamente e não se importa mais se aquilo é certo ou errado. Meus queridos irmãos, se nós não sentimos nenhuma vontade de viver uma vida santa perante Deus, de viver uma vida de santificação, julgo que não somos cristãos genuínos. Se nós não sentimos mais nenhum temor em pecar, julgo que você não é um cristão genuíno. Porque todo cristão genuíno possui o Espírito Santo em si. E se o Espírito Santo está dentro de si, ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. E se isso não acontece na sua vida, peça perdão a Deus e se converta genuinamente, porque só assim você conseguirá usufruir das misericórdias da salvação.
Se alguém não, de certa forma, consegue, ou na verdade não consiga, mas não deseja, não tem em si um desejo de certa forma, parar de pecar e de se santificar, embora em diversos casos nós pecamos realmente, mas existem pessoas que já pecam deliberadamente e não se importam mais em suas consequências. E parece que o pecado não é mais pecado para ele. Se isso acontece na nossa vida, talvez isso evidencie que nós não somos cristãos genuínos. Se temos o Espírito Santo em nossa vida, ele nos fará lembrar, ele nos fará imaginar, nos fará pensar a respeito disso e de que isso não é correto. De igual modo, esse sacrifício, ele precisa ser agradável. O sacrifício, para ser agradável, ele deveria ser oferecido a Deus de forma voluntária, de forma sincera. Deus, ele não aceita sacrifícios ou essa oferta do seu corpo de forma obrigatória. Aquela pessoa, não quero de jeito nenhum, eu só vou porque me mandaram. Deus não aceita. Eu nem queria ir, mas aí eu vou. Deus não aceita. Deus aceita com sinceridade, com vontade, com voluntariedade. Deus não quer que você faça nada obrigado para Ele. Ele não precisa. Se você vai fazer algo para Deus com seu corpo, faça porque você quer fazer voluntariamente e com sinceridade no seu coração. A terceira evidência de que temos uma nova vida é que oferecemos um culto inteligente. Ou também, como dito, um culto racional. É importante destacar que os pontos anteriores que nós falamos, eles dizem respeito também a esse culto. É notório que Paulo está falando aqui justamente, fazendo uma ligação com os pontos anteriores, porque ele diz o seguinte, que é o vosso culto racional. Que é o vosso culto racional. Ou seja, os pontos anteriores são o culto racional. Então, quando nós observamos isso, podemos levar em consideração que o culto racional ele é baseado nestes pontos anteriores, em oferecer o nosso corpo a Deus como um sacrifício aceitável, santo, como um sacrifício genuinamente entregue a Deus, oferecendo o corpo a Deus. Esse é, de certa forma, o sacrifício, o culto racional, na verdade. Isso é, de certa forma, o culto racional. E a palavra para racional aqui é a palavra logiken. Essa palavra nos faz lembrar de lógica. No entanto, as palavras elas se encaixariam melhor em uma tradução, levando em consideração esse contexto. E se nós levarmos em consideração esse contexto, a palavra seria razoável ou racional. Em outras palavras, este culto deveria ser entregue de uma forma inteligente. O culto deve ser de uma forma inteligente, de uma forma racional, de uma forma razoável, com a razão, dessa forma razoável, ou até mesmo com a lógica. É um culto lógico, um culto inteligente, um culto com razão. Nós devemos entregar um culto como criaturas racionais, como criaturas pensantes, um culto oferecido a Deus com a mente e com o coração. E, obviamente, o culto aqui também diz respeito ao serviço, como falamos anteriormente sobre o sacrifício vivo. Oferecer a vida ao serviço do reino é caracterizado aqui para Paulo como um culto racional. Queridos irmãos, nós devemos entender, ou pelo menos estar conscientes, de que o nosso culto ele deve ser realmente racional. É óbvio que nos emocionamos, que durante o culto nós temos um certo teor emotivo, porque as nossas emoções estão juntas, nos fazem parte do nosso ser. Então, além de razão, nós também temos a nossa emoção. E nós nos emocionamos também no culto. Mas nós não podemos entregar um culto a Deus como descontrolados, ou como qualquer outra pessoa, ou com quaisquer outros adjetivos que caracterizam uma pessoa que não tem consciência nenhuma. Nosso culto a Deus deve ser com reverência.
Nosso culto a Deus deve ser com respeito. Nós devemos respeitar o momento do culto, devemos manter a decência e a ordem. Culto a Deus precisa ser com decência e ordem, deve ser um culto racional, um culto inteligente. Pois o que nós estamos fazendo aqui hoje, cultuando, não é para nós mesmos, mas é para Deus. O culto é para Deus. E se o culto é para Deus, ele tem que ser inteligente. Ele tem que ser racional. Irmãos, eu fico boquiaberto com alguns cultos que acontecem em determinadas igrejas, principalmente igrejas de cunho neopentecostal. Eu não estou falando de igrejas de pentecostais clássicos, não, eu não estou dizendo isso. Os pentecostais clássicos são homens sérios, homens piedosos. Inclusive, eu venho de uma igreja pentecostal. Eu sou adepto a uma igreja pentecostal. Eu não estou falando de uma igreja pentecostal clássica. Eu estou falando de igrejas neopentecostais mesmos, que eu até classifico como pseudo-pentecostais. Irmãos, nós quando observamos essas igrejas, o culto ele está totalmente longe de ser racional. Muita gritaria e pouca palavra. Muito pulo e pouca metanoia. Muitas línguas estranhas e poucas palavras bíblicas. A hipervalorização das experiências, mas ao mesmo tempo a pouca mudança de vida, atitude e maturidade espiritual. Uma certa vez eu estava pregando em uma determinada igreja e sempre que eu estava ali continuamente pregando, obviamente, sempre que pregando, uns irmãos estavam sempre gritando. Eles diziam coisas boas. Glória a Deus! Aleluia! E eu acho errado? Não, eu acho certo. Eu acho bonito, eu acho legal. Quer dar glória a Deus? Dê. Quer fazer isso? Amém, meu irmão. Glória a Deus. É importante? É. Eu acho que seja importante? Sim. No entanto, aquele irmão deliberadamente, descontroladamente, fazia isso de uma forma incessante. E isso atrapalhava a compreensão de outras pessoas para com a palavra. Atrapalhava até mesmo o próprio pregador. Mas só que também não falei nada. Quando terminou o culto, eu cheguei para aquele irmão e perguntei: irmão, o que você entendeu da mensagem? O que você entendeu da pregação? Aí ele disse: não sei. Só sei que foi fogo. Eu fiquei triste. Porque eu entendo que não tem fogo sem palavra. Não existe fogo do Espírito Santo sem pregação bíblica. Não existe fogo do Espírito Santo sem a mensagem da cruz, sem o Evangelho. Não existe fogo do Espírito Santo se não houver transformação de atitude. E essa transformação de atitude só é possível através do Logos, Jesus Cristo, que é a palavra. Não tem como nós vivemos uma vida dessa forma, mas ao mesmo tempo não dermos crédito à mensagem do Evangelho, não dermos crédito a essa pregação. Se você pode pular, você pode rodar, você pode sapatear, você pode fazer o que você quiser na igreja, mas se você não entendeu o que a pregação falou, o seu culto não foi racional. O seu culto não foi inteligente, porque as experiências que nós temos com Deus, obviamente, são boas. As experiências que você pode ter no que diz respeito ao físico são boas, amém, são. Mas elas não podem suprir a nossa necessidade maior, que é a palavra de Deus. Eu não sou contra pular, não, tá? Não sou contra pular, não sou contra rodar, não sou contra falar em língua, não sou contra. Mas o nosso culto é racional, meus irmãos. O nosso culto é racional. E eu pergunto aos irmãos nessa noite, será se, nesse sentido, os nossos cultos ou o nosso culto, ele tem sido de fato racional? Ou tem sido de fato inteligente? Tem sido de fato um culto na qual Deus se agrada? Devemos pensar a respeito disso. Não adianta, meus irmãos, ter peças, teatros, movimentos, se não houver palavra e compreensão da palavra. Nós precisamos ter isso, mas não omitir a palavra. Podemos ter isso? Podemos, mas não podemos omitir a palavra. Não podemos dar um período extenso de louvores
e dá 10 minutos, 15 minutos para a palavra. O nosso culto é racional. E se você veio aqui nessa noite, embora estejamos em um pequeno número nessa noite, mas você veio para prestar um culto racional. E a mensagem está sendo pregada nessa noite, porque o nosso culto é racional. E, meus queridos irmãos, eu peço perdão, mas eu odeio boa parte das pregações que são ministradas hoje em dia. Pregações que engrandecem o homem e diminuem, de certa forma, o nosso Deus. Pregações que são totalmente antropocêntricas, que falam do homem, que falam de como o homem deve fazer para ficar rico, de como o homem deve fazer para ser próspero, de como o homem deve fazer para conseguir aquilo, do homem, nada de Deus. Falam demais do homem e nada de Deus. Meus irmãos, a pregação ela deve ferir o nosso ego ao invés de engrandecê-lo. A pregação deve nos colocar no lugar de baixos e miseráveis pecadores e colocar Deus na sua posição que é de Senhor e Rei. Ele é superior e Ele é maior. Nós somos inúteis, pequenos e miseráveis pecadores e Ele é o Senhor. Ele é o nosso Deus. Pregações desse tipo, na qual o alto engrandece o homem, dizendo, você é o ponto fraco de Deus, você é muito importante, obviamente que é importante, mas não somos o ponto fraco de Deus, coisa nenhuma. Essas pregações que engrandecem um homem não fazem parte de um culto racional. Nós somos uns desgraçados, uns miseráveis pecadores. Nós não tínhamos a capacidade nenhuma de conseguir a salvação pelas nossas próprias forças. Mas o Filho de Deus desceu até essa terra e morreu na cruz em nosso lugar. E por causa dele, unicamente dele, nós hoje obtemos essa salvação. Amém, meus irmãos? A terceira evidência de que temos uma nova vida é que nós oferecemos a Deus um culto inteligente. A quarta evidência de que temos uma nova vida é que nós não vivemos padrões mundanos. O apóstolo Paulo ele diz o seguinte: não vivam conforme os padrões deste mundo. Os judeus, eles acreditavam em geral que os poderes malignos, eles dominavam a era, mas que todos os povos eles reconheciam a soberania de Deus na era vindoura, que no futuro Deus, de certa forma, iria governar. É interessante destacar que o apóstolo Paulo, no capítulo 1, nos mostra o que deve ser feito. Já no capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele diz também o que não deve ser feito. Olha só, ele diz o que deve ser feito e diz o que não deve ser feito. E existe um objetivo para que isso seja alcançado. Esse objetivo, justamente, nós precisamos alcançá-lo, mas para alcançar um objetivo, nós precisamos saber o que devemos fazer e o que não devemos fazer. E Paulo fala o que não devemos fazer. E quando Paulo fala o que nós não devemos fazer, ele diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, não viver com os padrões deste mundo. A palavra conformeis, ela vem da raiz forma. Conformeis, ela diz respeito a você atribuir a forma de algo. Eu tenho uma forma, me conformo. Então, conformeis aqui é você atribuir para si uma forma, de certa forma, pré-estabelecida. Não tem como o bolo sair redondo se a forma for quadrada. E não tem como o bolo sair quadrado se a forma for redonda. Porque o bolo, de certa forma, ele está ali limitado a um padrão, a um molde, a uma forma. E essa forma pré-estabelecida é quadrada ou é redonda, e na qual, onde aquele bolo ser inserido, aquele líquido for inserido, ele vai ficar daquela cor, ou daquele formato. Dessa mesma forma, Paulo ele está advertindo sobre essas manifestações do mundanismo, e que nós não deveríamos, ou que os crentes não deveriam
atribuir para si essa forma mundana, que por sua vez estava ali cercando aquela época. As advertências deveriam ser sobre a linguagem suja, linguagem ofensiva, as canções obscenas, a libertinagem moral e dentre outras coisas. Existem várias. Mas existe aqui uma preocupação do apóstolo Paulo sobre essa influência do mundanismo. O padrão mundano não seria benéfico para os fiéis. De igual modo, meus irmãos, nós, de fato, entendemos que o mundo jaz no maligno. Entendemos que o mundo jaz no maligno. O príncipe desse século tem imperado sobre aqueles que vivem no mundo sem nenhuma esperança de vida e de salvação. E o mundo que conhecemos tem um padrão. A pessoa que é mais aceita nesse mundo, quem é? São aquelas que vivem segundo o padrão desse mundo. Para ser aceito hoje no mundo, você tem que fazer o quê? Você tem que beber, você tem que fumar, você tem que se drogar, você tem que viver uma vida dada na prostituição. É isso que o mundo quer. Ah, você tem tantos anos e ainda não fez isso? Que isso? Qual mundo você vive? Você tem essa idade e não aconteceu isso com você? Você não fez isso? Ah, como é que é isso? Então, que mundo você vive? Existe um padrão do mundo e esse padrão do mundo exige que você atribua a si um certo formato e que coisas aconteçam na sua vida e que, se não acontecer, você é motivo de chacota. Parece que, para o mundo, o bonito é você viver uma vida dada na prostituição, uma vida dada nas drogas, uma vida atolado no pecado. E hoje nós observamos, infelizmente, inúmeras pessoas que estão dessa forma. E, queridos irmãos, para isso, para o mundo, isso é normal. Estranho é você dizer que tem uma vida diferente. Estranho é você colocar a Bíblia debaixo do braço e dizer que vai para a igreja. Estranho é você dizer, olha, eu não bebo, eu não fumo, eu não uso droga, porque isso... Que mundo você vive? Estranho é você dizer que, de certa forma, você quer servir a Deus. Mas lembre-se, meus queridos irmãos, o nosso padrão não é o padrão mundano. O nosso padrão é os nossos padrões bíblicos. Nós temos um padrão e esse padrão está pré-estabelecido aqui e ele é imutável. É imutável. O nosso padrão não muda. O padrão do mundo muda, mas o padrão que nós vivemos não muda. A Bíblia não muda. A Bíblia é inerrante. A Bíblia não contém erros e não há uma certa mudança nela para que nós... E existe muitas pessoas que, de certa forma, estão querendo colocar ou mudar as coisas que estão aqui. Mas a ordem correta não é essa. Não é nós que temos que mudar as Escrituras. É as Escrituras que têm que mudar a nossa vida. Nós devemos estar, queridos irmãos, conscientes que nós devemos atingir, ou que para nós atingirmos os nossos objetivos, nós devemos fazer algumas coisas, mas também devemos não fazer outras. É impressionante a capacidade de muitos jovens estarem na igreja e continuarem com padrões mundanos impregnados na sua vida. Jovens que têm uma linguagem totalmente impura, e que da sua boca só saem ofensas, palavras de maldição e coisas erradas. Também é triste saber que dentro das igrejas, jovens atribuíram para si padrões mundanos e estão atolados na prostituição dentro das igrejas. São cristãos que até parecem viver uma vida santa perante Deus, até parecem viver uma vida de santidade, mas está totalmente moldada aos padrões mundanos. Será que nós estamos realmente vivendo em acordo com os padrões bíblicos, que por sua vez são imutáveis? Ou estamos nos moldando aos padrões mundanos, esses padrões são mutáveis e vão, de certa forma, em contradição para com aquilo que Deus quer para com as nossas vidas? Nós, ou muitos de nós, estamos moldados por padrões mundanos. E isso acontece porque temos medo
de nos rebelar contra a contracultura que nós estamos inseridos. No entanto, é necessário que nós entendamos que a Bíblia, ela está acima de qualquer cultura humana. A Bíblia, os ensinamentos bíblicos, os nossos princípios, a nossa base, a nossa ortodoxia está acima de qualquer cultura humana. Tem muitos jovens que eles estão atribuindo para si padrões mundanos por conta da sua cultura, mas o seu padrão, os seus princípios, eles não podem mudar por conta da cultura da sua escola, do seu trabalho, das amizades. Nós não devemos mudar os nossos padrões para se encaixar nesse padrão ou nessa cultura da sociedade. Porque existe um padrão da sociedade hoje para que você seja inserido e seja aceito pela sociedade. Mas nós não viemos a este mundo para ser iguais àqueles que estão atolados no pecado, mas estamos nesse mundo para sermos diferentes, para sermos luz, e a Bíblia nos apresenta como diferentes. Somos a eleita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquela pela qual Ele morreu, e se Ele morreu por nós, nós somos diferentes e vivemos uma vida de santidade para com Ele. Somos diferentes. E não devemos, de certa forma, bater cabeça para nos encaixar nesse padrão da sociedade, que é um padrão mundano e um padrão que não obedece a Deus e que não leva em consideração os parâmetros bíblicos. Nossos princípios e nosso padrão, ele é a Bíblia, e a mesma ela não muda. Não viver padrões mundanos é a quarta evidência de que temos uma nova vida. A quinta e penúltima evidência de que possuímos uma nova vida é que temos uma mente renovada por Deus. Paulo diz o seguinte: mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Eu quero aqui atentar para duas palavras que nós encontramos aqui. Primeiro, transformar. Segundo, mente. A palavra transformar, ela deriva do verbo grego metamorfo, que é traduzido por transfigurar nas narrativas da transfiguração, em Mateus 17:2 e Marcos 9:8. E observamos também essa palavra em 2 Coríntios 3:18, que se refere aos crentes transformados na imagem do Filho pela operação do Espírito Santo. Ou seja, a palavra, ela refere-se a uma mudança de um grau para outro. Tem uma mudança, você era assim e agora é assim. As ações passadas são assim, as ações presentes são de outra forma. Existe uma mudança. Já a palavra mente, ela é vista no grego com uma palavra nous, que ela não deve ser entendida aqui ou confundida como conhecimento ou com razão, na qual a gente falamos sobre culto racional. O que Paulo está falando aqui é sobre perspectiva ou modo de pensamento. Dadas essas informações, fica nítido e evidente que Paulo está falando sobre uma transformação genuína do modo de pensar. A transformação da nossa mente é uma mudança de perspectiva, uma mudança de mentalidade, uma mudança de atitude, uma mudança de forma, um modo de pensamento diferente. A perspectiva dos crentes, ela deveriam ser mudadas ou alteradas. Agora teriam uma nova forma de pensamento. O apóstolo, ele deixa explícito que a transformação que se necessita é uma mudança interior. É uma mudança interior. Renovação da mente, ou seja, não só do órgão que pensa e raciocina, mas da disposição interior. A mente renovada examina questões da perspectiva da era vindoura. Ou seja, os crentes deveriam ter uma mentalidade diferente para com a vida futura. E isso só é possível através da operação do Espírito Santo. Desse modo, meus irmãos, fica nítido ao nosso entendimento que temos que ter uma mente renovada, uma mente mudada. É necessário pensarmos ou passarmos por uma transformação de modo de pensamento. E não somente passar, mas ter uma vida ou uma mente transformada. É necessário que tenhamos a mente de Cristo, a mentalidade de Cristo.
Mudar a nossa perspectiva que outrora era mundana e hoje deve ser uma perspectiva renovada. Obviamente que assim como o nosso corpo, a nossa mente também foi cauterizada pelo pecado. A nossa mente também sofreu os flagelos da depravação total. A nossa mente ela foi cauterizada pelo pecado, de modo que as nossas inclinações, as inclinações da mente, também apontam ao fracasso pecaminoso. Mas nós cristãos obtemos uma mente renovada por intermédio do sacrifício de Cristo e pela obra do Espírito Santo. Nós podemos obter essa mente renovada, porque Cristo morreu na cruz e o Espírito Santo renova a nossa mente. No entanto, esse cenário que nós observamos hoje é um cenário muito catastrófico. A mentalidade dos jovens hoje parece estar sem rumo e sem direção e longe dos parâmetros bíblicos. Ideias marxistas governam a mentalidade de muitos jovens hoje que estão nas universidades, os fazendo pensar que sempre haverá alguém que está acima, um opressor, e alguém que é o pequenininho vitimizado, e fazendo-os pensar que tudo deve ser conquistado através de uma revolução. Muitos também estão colocando em sua mente pensamentos que são totalmente contrários à palavra de Deus, e estão assumindo para si essa forma ou esses padrões. Não estão tendo uma mente renovada, mas a mente de muitos jovens hoje, muito se parece com a mente de alguém que não tem vontade nenhuma, ou não tem nenhuma atitude para com Deus, ou nenhuma responsabilidade para com Deus. É triste saber que existem jovens hoje que estão com a mente tão depravada, que os mesmos estão defendendo o plebiscito do aborto, a legalização das drogas, a prostituição em massa, e diversas outras práticas que vão contra a mentalidade renovada ou transformada. É triste saber que dentro de muitas das nossas igrejas existem jovens com a mentalidade de alguém que é profano e que defende as mesmas causas de alguém que não tem compromisso nenhum com a Bíblia. Possivelmente, esses jovens fazem isso porque não foram genuinamente convertidos. Porque alguém que é genuinamente convertido tem uma mente transformada e renovada por Deus. A quinta evidência de que temos uma nova vida, de que temos uma nova vida, é que temos uma mente renovada por Deus. A sexta e última evidência, meus queridos irmãos, que temos uma nova vida, é que experimentamos a vontade de Deus. Paulo, ele afirma que existirá uma consequência para aqueles que oferecem o seu corpo a Deus. E oferecem este corpo a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, como foi dito. E nós observamos que essa consequência é que os mesmos experimentariam a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo enfatiza aqui o uso apropriado da mente. Aqueles que discernem o que é bom, aceitável, como no versículo 1, bom, aceitável, bom e agradável, e perfeito, saberão qual é a vontade de Deus. E fica nítido aqui, o que fica nítido, é que existem 3 características do nosso sacrifício. Ele tem que ser vivo, santo e agradável. E existem também 3 características da vontade de Deus. Ela é boa, perfeita e agradável. Aqueles que iriam oferecer uma oferta aceitável experimentariam a vontade de Deus. A vontade de Deus seria entendida, experimentada, e as pessoas saberiam que estavam vivendo a vontade de Deus, pois o seu modo de viver evidenciava. Nossas vontades não são boas como a de Deus. Na verdade, o pecado nos faz relutar contra desejos pecaminosos do nosso coração. É fato que a vontade humana não é boa. A vontade humana também não é agradável ou aceitável, pois em diversos momentos da nossa vida, elas nos direcionam e fogem completamente da aceitação de Deus e até mesmo da sociedade. Tanto é que tem coisas que às vezes nós fazemos, que nós paramos e dizemos o seguinte: Senhor, como é que eu fui fazer isso? Senhor, por que nem eu entendi por que eu fiz isso? As nossas obras não são aceitáveis.
a nossa vontade não é aceitável. E por último, a vontade humana também não é perfeita, pois todo ser humano está impossibilitado de alcançar um estágio de perfeição por conta do pecado. Em contrapartida, meus queridos irmãos, a vontade de Deus está totalmente acima da nossa, tanto em soberania quanto em qualidade. Desse modo, é melhor viver a vontade de Deus do que a nossa, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. Nós saberemos que estamos vivendo a vontade de Deus quando a nossa ortopraxia, o nosso modo de viver, as nossas atitudes, a nossa vida, o nosso modo de pensamento, a nossa oferta evidenciar de que realmente temos uma nova vida com Deus. Disto eu pergunto aos irmãos aqui presentes. Será se vivemos a vontade de Deus como dizemos viver? E se vivemos a vontade de Deus, por que não evidenciamos isso no nosso modo de viver? Por que o nosso modo de viver nos empurra ou empurra as pessoas que estão à nossa volta a dizer que nós não temos vida nova, coisa nenhuma? Muitos cristãos não são vistos como cristãos em lugar nenhum. Muitos cristãos só são reconhecidos por ser cristão, porque foi visto um dia ou outro na igreja. Mas em casa ninguém sabe que ele é cristão. No trabalho ninguém sabe que ele é cristão. Na rua onde ele mora ninguém sabe que ele é cristão. Na escola ninguém sabe que ele é cristão. Ele é o cristão 007. Ninguém sabe que ele é cristão. Porque as suas atitudes não evidenciam que ele é cristão. Será se nós não estamos vivendo dessa forma? Será se nós experimentamos a vontade de Deus realmente? Se nós experimentamos a vontade de Deus, nós não vivemos assim. Essa é a sexta e última evidência de que temos uma vida com Deus. Uma vida nova. E essa evidência é que nós experimentamos a vontade de Deus. Concluímos essa mensagem afirmando que, nessa noite, nós aprendemos sobre 6 evidências de que temos uma nova vida. A primeira evidência é que entregamos o nosso corpo a Deus. A segunda evidência é que não entregamos o corpo de qualquer forma. A terceira evidência é que oferecemos um culto inteligente. A quarta evidência é que não temos padrões mundanos. A quinta evidência é que temos uma mente renovada. E a sexta evidência é que experimentamos a vontade de Deus. Vamos ficar de pé. Aqui nós falamos só sobre 6 evidências, mas existem inúmeras outras espalhadas pelas Escrituras. E eu não fico triste se nessa noite você não pular, não gritar, não rodar, não sapatear. Eu quero que você saia daqui entendendo que precisa evidenciar que você tem uma nova vida. Que você saia daqui entendendo que existem algumas evidências de que você realmente é um cristão. E se você não evidencia que você é realmente um cristão, é porque talvez você não tenha o Espírito Santo na sua vida. E se você não tem o Espírito Santo na sua vida, você não é convertido. E precisa se converter. Que nós possamos parar e refletir sobre essa mensagem, sobre essas evidências que devem fazer parte da nossa vida. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar. Pai, nós te agradecemos por mais este culto. Te agradecemos por esta palavra. Te agradecemos porque tu és bom, tu és santo, tu és poderoso. Muito obrigado, meu Deus, por esta palavra. Nos faz, meu Deus, a cada dia mais pensar sobre estas evidências e, na verdade, tê-las em nossa vida, para que possamos, de certa forma, em nossas práticas, evidenciar que nós servimos a Ti, que nós temos uma nova vida e que nós somos pessoas transformadas. Pai, aqui, meu Deus, foram só 6 evidências, mas sabemos que existem inúmeras outras espalhadas pelas Escrituras e nós queremos viver elas. Embora saibamos, meu Deus, que o pecado tenha nos afetado, mas confiamos no Teu sacrifício e no Teu Espírito Santo que gera em nós a santificação. Em nome do Teu amado Filho, nós te pedimos, Senhor, agradecidos por tudo que vivemos hoje. Em nome de Jesus. Amém.